What's good? What's popping? What? Olá, malta! Eu estou ótimo! Então, meu nome é Pedro, como vocês já devem ter reparado. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma story time. E ela tive que entrar na moda do YouTube e... Eu não sei falar português, portanto... Eu vou partilhar uma story time. Ou seja, eu vou contar uma cena... Uma história, basicamente, eu vou-vos contar uma história que já me aconteceu. Let's go! Esta story time, digamos que é a minha experiência com o sobrenatural. E eu agora não acredito muito nisso. Eu acho que as coisas todas que me passaram, que eu vou-vos contar ao longo deste vídeo, foram tipo coincidências, foram coisas que, epá, acontecem. Foda-se! O que quero dizer é que há muitas pessoas que não acreditam no sobrenatural e há outras pessoas que acreditam no sobrenatural. Eu, digamos, estou lá no meio. Música de terror on. Aí não, isso seria bué da triste se eu fizesse isso. Tira a música de terror. Mete a música de terror. DJ Khaled! Tudo começou pelo início. Isto aconteceu mais ou menos quando eu andava no 7º, 8º ano. Portanto eu tinha... 7º, 8º ano, 10º. Eu devia ter por volta de 12 a 13 anos, nessa altura. Eu acho que estava numa das aulas de educação religiosa moral. Educação moral, tipo, aquelas aulas que ninguém quer saber, que só vais para lá mesmo, só para estar, basicamente. Então, eu estava lá sentado, eu por acaso acho que ficava na primeira fila. E eu era um aluno aplicado. Lá estava eu, minding my own fucking business. Basicamente a não prestar atenção na aula, porque as aulas de religião moral católica são mesmo seca. Como eu tipo, estava cheio de seca, eu decidi... vou escrever a mesma coisa no meu papel todo lápis. E isso vai ser a mesma boa ideia. Comecei a decorar o meu porta-lápis com tinta azul, preta, vermelha, não sou racista. Color. Escrevi uma palavra. Não me lembro a palavra, mas lembro-me, obviamente, que estava a escrever uma coisa. E essa palavra começava por um S. Só que quando depois eu li outra vez, aquele S parecia um 5. E depois comecei a pensar, alguém vai me dizer uma coisa com 5. Provavelmente ela devia estar a acabar. O meu colega, de repente, vira-se e diz... Oh, pode ter 5 minutos para lá acabar. Ainda bem, né? I am shooketh. Achei isso super estranho, mas ok, move on, next. Ainda bem que só falta 5 minutos para ela acabar. Acabou a aula. Era a última aula do dia, portanto já íamos para casa, saímos da escola, eu apanhei o autocarro com a minha melhor amiga. E lá, durante a viagem até a nossa casa, eu contei à minha amiga o que é que se tinha passado na aula. Nós tínhamos saído do autocarro, decidimos então ir para casa, né? Óbvio, não íamos ficar lá orfulando na rua. E enquanto nós íamos por esse caminho, íamos a falar, coisas totalmente normais. Oh pá, hoje tive um teste meu. Foda-se, teste francês, nem acreditas. Bem nega já. Olha, eu tive que testar português. Fudeu! Pronto, então íamos nós a falar e nós passámos por um carro estacionado. É normal, tipo, estão sempre lá carros estacionados, mas eu foquei a minha atenção num carro estacionado. Vi uma senhora, tipo, no volante, só que abri a porta para sair e a minha colega passou-me à frente. Portanto, ela bloqueou-me a visão que eu tinha com o carro e com a senhora. Portanto, deixei de ver, mas isso foi tipo milésimos de segundo. Ela passou e meteu-se à minha frente. Esse tempo foi tipo milésimos de segundo dela ter passado à minha frente e ter-me bloqueado, digamos, a visão. A senhora já não estava mais lá. E olha, super estranho. E a tal colega pergunta-me, tipo... O que é que foi? E eu digo-lhe... Tu por acaso não viste ali uma senhora tipo naquele carro? Ela vira-se... Qual carro? Eu, aquele. E ela olha para mim e disse... Não vi nada. Deves estar a imaginar coisas. Eu tipo... Ok. A segunda coisa estranha que me acontece neste dia, mas... Está na boa, não vou ligar. Provavelmente foi coisa minha de imaginação. Mas pronto, seguimos então para casa. E depois, durante os dias seguintes, foi-me acontecendo mais experiências. Eu... pensar numa coisa e ficar sempre a pensar até acontecer essa coisa. Isso aconteceu-me várias vezes, até que eu fiquei tipo, eu sei ver o futuro, vou fazer carreira disso, já vou ficar milionário. Estava tipo super feliz, eu, vou ser. E eu até estava, digamos, posso dizer que contente. É quando era naquela altura, que eu devia ter para aí 12 ou 13 anos, eu gostava muito de coisas sobrenaturais. E adivinhar o futuro era tipo uma coisa que... achava tipo aquilo super espetacular, até um dia que me aconteceu a paralisia do sono. Paralisia do sono. A paralisia do sono é uma condição caracterizada por uma paralisia temporária do corpo. A paralisia do sono é muitas vezes também associada a coisas do sobrenatural, é onde o teu corpo se sente mais desprotegido de coisas do lado espírito, pronto, essas cenas. Aconteceu-me tal essa paralisia do sono que seria, eu estava consciente, já tinha acordado, mas não conseguia mexer o meu corpo. Por mais que tu queiras mexer, não consegues mexer. E eu lembro-me tipo acordar, tipo não abrir os olhos, conseguia abrir os olhos mas não queria.
porque eu estava com medo, só que não conseguia mexer o corpo. Durante essa paralisia comecei a ouvir tipo uma vozinha não, porque estava bem perto de mim, tipo quase colado ao ouvido. Eu lembro que não conseguia identificar se essa voz era feminina ou masculina, eu acho que era tipo alguma coisa isso, tipo... Era um transexual. Então essa voz que eu não conseguia identificar se era tipo masculina ou feminina, estava-me a dizer, eu acho que era tipo... Porquê que foste fazer isso? Eu andava nas drogas naquela altura e nem sabia, basicamente. Ao mesmo tempo que essa voz dizia isso, eu conseguia ouvir arranhões no colchão. Por que fizeste isso? Essa voz basicamente continuou durante uns 1 a 10 minutos. Eu sei que tipo comecei a chorar, até que depois eu consegui controle do corpo. Só que quando eu ainda tive controle do corpo eu não queria me mexer, porque eu estava cheio de medo. A primeira coisa que eu fiz foi basicamente ligar o candeeiro. Eu não consegui dormir durante para aí 30 minutos, porque nunca me tinha acontecido aquilo. Lá adormeci, porque depois também tinha aulas no dia a seguir. Ok, a partir daí tudo normal. Quer dizer, tudo normal. It's lit! Pronto, foram passando os dias, até que eu tive outra experiência como essa. Só que desta vez foi um sonho lúcido. Sonho lúcido é o termo que se refere à percepção consistente que temos de um determinado estado ou condição enquanto sonhamos. O Pedro que fazia story time já não existe. Agora o canal vai ser só de ASMR. O sonho lúcido também pode ser assemelhado a viagem astral, projeção astral. Quando tens um sonho lúcido, consegues fazer o que quiseres no sonho, consegues voar, essas cenas todas. Então lembro de uma parte desse sonho lúcido que foi tipo o final do sonho lúcido. Eu lembro-me que tipo estava numa casa, estou cá fora, na parte de fora da casa, 7 ou 8 metros de mim. Eu ouço tipo uma voz a seguir-me, a dizer Vou-te matar. e essas coisas todas. E vinha a correr contra mim. Isso num sonho lúcido é super mau, porque tu pensas que aquilo é verdade. Quer dizer, tipo, é um sonho lúcido, sabes que aquilo é um sonho, mas tipo... A sensação que te dá é uma sensação de... Tu corres ou morres. Então essa coisa, vinha a correr, essa coisa que o... Seja uma coisa na minha mente. Que eu agora acredito que seja uma coisa na minha mente, mas naquela altura eu achava que era tipo um super demónio que me vinha matar. Vinha a correr a dizer essas palavras. Eu lembro que andava tipo sempre à volta da casa, tipo a correr. Até que eu andasse à volta da casa a correr dessa coisa, não conseguia fugir. Até que eu lembrei-me. Vou criar asas e vou voar. E foi o que eu fiz. Até que comecei a pensar, ok, se eu se calhar fechar os olhos e pensar muito, eu vou conseguir sair daqui, tipo acordar. Portanto, enquanto voava, eu fechei os olhos e comecei a pensar, ok, quero voltar para a cama, quero acordar. E pronto, e consegui então acordar. Fiquei a pensar, foi aquilo, tipo, não quero voltar àquele sonho, definitivamente não quero voltar àquele sonho. Pronto, lá adormeci outra vez, por causa que tinha aulas outra vez, do dia às 7 horas, as aulas começam tão cedo. A partir daí, continuou tipo tudo normal, ok, não se passou mais nada. Quer dizer, aconteciam sempre aquelas coisas de eu adivinhar. Eu comecei a juntar, tipo, digamos, peça por peça. Será que esta coisa de adivinhar o futuro é uma coisa má e tipo, eu não devia estar a gostar disso? Eu comecei a pensar nisso, depois daquelas tais da paralisia do sono e depois sonho lúcido. E foi aí que comecei a rejeitar de adivinhar o futuro. E pronto, foi aí que as coisas começaram a piorar. Eu começava tipo, a ver coisas, eu comecei a sentir coisas. Houve um dia, por exemplo, que eu estava no meu quarto, estava no computador, as luzes estavam desligadas, claro que as luzes tinham taques desligados, e senti tipo uma mão a passar. E tipo, super delicada, tipo, what's up? Até que um dia eu, não sei se saí com os meus amigos, já não lembro por que razão é que eu saí de casa de noite. Por que razão é que eu fui sair de casa de noite? E depois quando estava a voltar para casa, quase na minha entrada, no portão, eu sentia uma sensação tipo estranha nas costas, como se fosse uma sensação quente, uma sensação caliente, you know what I mean? Como se alguém estivesse nas tuas costas e olhar para ti, tipo, olhar basicamente na alma. Eu fiquei, eu não vou olhar para trás, vou mas é correr para dentro de casa. Só que a pessoa se começou, decidi enfrentar os meus medos. Então decidi virar para trás. It was at this moment that he knew. He fucked up. Quando eu olho para trás, eu consigo ver uma forma tipo humanoide, uma sombra. Só que não é sombra, é tipo mais preto que isso. Quando eu ouvi essa tal silhueta atrás de mim, eu basicamente gritei para ela me deixar em paz. Deixa-me em paz! Essa silhueta não desapareceu quando eu disse isso, só que eu basicamente fuck this bitch. Eu virei tipo as costas para ela e continuei a andar. Fui para dentro de casa, comi, deitei-me, tudo normal. E pronto, a partir disso não aconteceu mais nada. A story time foi esta, foi tipo bem podre, provavelmente as pessoas vão começar a pensar mal de mim, porque eu sou tipo ganda maluca. Então o vídeo chegou ao fim. Se vocês gostaram, vocês já sabem, deixem o like. Se não gostaram, deixem o like também e um comentário a dizer que vocês não gostaram. Eu vou adorar isso. Sigam-nos nas redes sociais. Então é isso, malta. Adeus.
Eu tenho que ir à casa de banho.